Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Linhagem Cast são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos. Ô, Flávio, uma pessoa dentro do governo Trump, em que as pessoas não estão falando muito, mas eu queria o seu parecer, chamado Steve Bannon. Primeiro quero que você explique para nossa audiência quem é o Steve Bannon. Já conversei muito com ele, hein, porra. Olha lá. E queria que você... Porque parece que ele já falou do Brasil. Mas muitas vezes. Então, eu queria saber qual é a conexão dele do Trump neste governo e quem é Steve Bannon. Começando pela última, eu não sei. Eu gostaria de saber qual que é a conexão exata do Steve Bannon, qual que é o poder de influência dele no governo, assim por diante. Bannon é um estrategista político, etc. Foi muito ligado ao site Breitbart, que é talvez o maior site da direita, ou era até o Daily Wire, né? O maior site da direita americana, pelo menos na parte de notícia. E de uma direita que é a direita que formou o trumpismo, né? Ou seja, nós somos contra o sistema, nós somos contra a ideia de uma nova ordem mundial, nós somos contra um globalismo que seja um modelo de governança para os países, como a gente estava falando da OMS agora há pouco. E no Brasil, ele ficou muito conhecido por ter feito uma reunião com o professor Olavo de Carvalho. Eu vou comentar uma coisa interna sobre essa reunião, que pouca gente sabe. Ótimo. Um monte de gente, na hora que saiu a fotinha, só sai aquela foto e depois aparece, né? O ideólogo, o guru, Bolsonaro... O guru, né? Como chamava? Guru. O guru. É igual quando aparece blogueiro. Blogueiro. Eu tô adorando, aliás, pode fechar em mim, Matheus. Eu tô adorando que a galera da direita tá colocando blogueira da Globo nos cortes. Continue, isso é fantástico. Eu preciso fazer um comentário sobre o blogueiro, né? Eu escrevi um artigo, mais acadêmico, né? Recentemente, num livro jurídico, que é o Suprema Desordem. É uma parte de uma trilogia, né? Começa com o Inquérito do Fim do Mundo, passa por Sereis como Deuses e termina no Suprema Desordem. São 3 livros jurídicos e tem um artigo meu em cada um deles. Nesse último do Suprema Desordem, eu falo sobre essa questão do blogueiro. Tô lá escrevendo, né? Como que a mídia agora, qualquer coisa, ela coloca lá a marca, né? É um blogueiro, que é pra tentar te diminuir. Pra descredibilizar total. Aí fizeram uma notícia com o Alan dos Santos, que assim, não cabia blogueiro no título. Entendeu? Falei, o Alan dos Santos, porque era meio longo, né? Alan dos Santos, não sei mais o quê. Aí, sabe aquele chapeuzinho que aparece em cima da notícia? Assim, né? Como, por exemplo, cidades, sei lá, internacional. Aí colocaram o chapeuzinho, blogueiro. Já te chamaram de blogueiro ou ainda não? Eu acho que me chamavam, só que assim, blogueiro, eu não sei. Já me chamaram, isso aí já, assim, faz tempo já me chamaram. Toda manchete que tem blogueiro, eu sei que o blogueiro tem razão. Sim. Começa com blogueiro, eu sei, puto, o cara tá certo. Eu lembro que eu fiz uma entrevista lá na Revista Oeste, onde eu trabalho, né, com o Dagomir Marques, e ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. E ele tava me entrevistando, mas o Dagomir que falou, ele falou assim, é engraçado porque assim, essas pessoas falam, né, eu sou jornalista, você é um blogueiro. Só que tem um detalhe que essas pessoas não pensam. 90% do jornalismo hoje, chutando baixo, é substituível pelo ChatGPT. Tenta substituir o blogueiro. Pode crer. O blogueiro é a criatividade. Ele é original, né? É o improviso. Cara, na hora que o Dagomir falou aquilo, eu falei assim, caramba, que pena que não me chamam mais de blogueiro. Então eu sou substituível. Pois é, me senti uma engrenagem ali naquele momento. Eu falei assim, caramba, Dagomir, você acabou com a minha vida agora também, né? Mas enfim... tudo isso, né, fazendo parêntese aqui na sua questão, né? O Steve Bannon, quando ele fez uma reunião com o Olavo de Carvalho, saiu sua foto e aparece, o guru extremista do bolsonarismo e tal, se reúne com o extremista da direita americana, né, que é o Steve Bannon. E aí todos os comentários, eles foram lá, ele foi lá ter uma aulinha com o Steve Bannon, né? Porque assim, Bannon é do país rico, então você presume que vai ser assim. A verdade sobre essa reunião foi o seguinte, né? O Bannon começou a discorrer sobre um livro que ele tinha descoberto recentemente, que era o Crise do Mundo Moderno, do René Guénon,
que a direita americana, na época que o Bannon tinha acabado, que o Trump tinha acabado de subir na primeira vez, parece que todo americano resolveu descobrir. Ó, a foto aí, a famosa foto, né? Professor Olavo de Carvalho, Steve Bannon, Roxane Carvalho, mandar um beijo aqui pra ela. Como assim? Nossa, vai ter uma aula, né? Com o Bannon. O Bannon ficou lá discorrendo e falou assim: olha, todo mundo aqui tá lendo este livro recentemente, a gente descobriu, né? O livro recentemente e tal. Diz que o Olavo, assim, quieto lá no canto dele. O Olavo, pra quem não sabe, ele tem, acho que é a maior crítica que eu já vi na minha vida, uma surra intelectual no Guénon, como eu nunca vi igual num artigo chamado As Garras da Esfinge. Assim, aquele artigo que você precisa ler em 1h30, longo, e assim, ele vai te fazer pensar em coisas que você nunca tinha, assim, começado a pensar naquele negócio. É uma, assim, a língua portuguesa, um dos grandes textos da língua portuguesa, este texto, As Garras da Esfinge, do Olavo. Eu já gostei do título. É maravilhoso. Ele fica lá quieto. Na hora que termina, você fala assim: o senhor, professor, vamos ouvir a opinião do professor, né? O que o professor Olavo conhece o Guénon? O Olavo ficou assim, meio... aquela cara assim, meio brava que ele fazia de vez em quando. Quero te dizer uma coisa, Bannon. Esse cara quer islamizar todos nós. E não sei, ele fala assim: você conhece o livro dele, que era o livro do auge da carreira dele. Eu conheço a obra dele inteira. Eu fui ler os livros lá do final da carreira dele. Ele tinha visão de mundo de que a única religião que seria capaz de vencer o materialismo era o islamismo. Portanto, o Ocidente inteiro precisava virar islâmico porque o catolicismo, o protestantismo, qualquer outra religião não tinha mais força o suficiente. Portanto, como é que você faz para você islamizar uma população? Pela imigração. O islamismo é uma religião que é marcado pela hégira, né? Ou seja, a imigração para a conquista. Então você está reclamando aí de fronteira, da fronteira do Obama, e você está pregando o mesmo pensador que criou este negócio. Ele era poderosíssimo, ele que inventou essa história de que você precisava fazer imigração islâmica para a Europa, enfim. E o Bannon, assim, ficou quieto, terminou e falou assim: precisamos ouvir mais o professor Olavo de Carvalho. Assim, qualquer menção nas conversas posteriores, no qual o Olavo já não estava mais, o Bannon constantemente falava: eu quero explicar uma coisa pra vocês. Existe um professor brasileiro chamado Olavo de Carvalho. Algum dia vocês precisam traduzir isso aqui para inglês, porque ele ensinou para nós isso. Eu disse que o Bannon ficou assim, abismado com a cultura do Olavo e só falava do Olavo. Assim, eu tava conversando com as pessoas nada a ver, começava: nossa, e a propósito, olha, tem um brasileiro lá que vocês precisam conhecer, que é o Olavo de Carvalho, que ele ensinou pra... Isso porque o Olavo de Carvalho deu uma bronca nele. Todo mundo falando: ah, nossa, é o chá de comadres, né? Foi fazer o beijamão. Diz que o Olavo saiu puto da reunião. Falando: meu, o que esse cara vem me falar desse Guénon? Olavo puto, mas assim, o Bannon ficou assim, apaixonado pela bronca. Isso é o Bannon, né? E assim, eu acho que ele volta agora pro governo com uma visão, né? Foi preso, inclusive, né? Uma prisão política, tal como a do Felipe Martins aqui, lá nos Estados Unidos, todo mundo comenta: ó, não havia prova nenhuma, foi simplesmente uma perseguição que fizeram pra ele, pra afastá-lo do presidente, assim, não teria grande influência. Do presidente não, né? Porque o Trump não era presidente, mas afastá-lo do Trump para evitar a oposição. E ele vem agora com uma nova carga, a meu ver, tá? Porque o Bannon é uma pessoa inteligente, estudada, gosta de estudar assuntos muito mais filosóficos, não é simplesmente aquele assunto político, mas ele está observando o que está acontecendo no mundo num sentido também mais filosófico. Eu não concordo tanto assim com o Bannon em muitos aspectos. Eu acho que ele tem uma visão, às vezes, meio limitada e, tal como muita gente que trabalha com política de uma maneira mais direta, eu sou o crítico, né? Eu tô falando de fora. Detesto ir para Brasília, mas assim, quem trabalha já, sabe, no tete a tete com políticos, eu acho que esses caras, eles têm uma tendência a serem muito, sei lá, exagerados, sabe? Ter qualquer problema, eles querem mover mundos e fundos, sabe? Muito nervosos e tal. Eu não gosto muito disso. Mas acho que o Bannon, ele vai voltar agora com uma carga mais... um pouquinho mais avançada, filosoficamente mais avançada do que foi ele há 8 anos. Excelente. Bom, Flávio, continuando no time, no novo time, na seleção do Laranjão, né? Falamos de Mel Gibson, Stallone, Jon Voight, Steve Bannon, e agora tem o Elon Musk. Departamento de Eficiência Governamental.
foi estabelecido pelo Trump, e o Elon Musk que vai conduzir. Eu vou mandar duas em uma. Eu quero saber qual que é a sua impressão em ter o homem, talvez o homem mais rico do mundo, liderando esse departamento, focado nesses aspectos. Como vai funcionar o departamento de Musk, que promete cortar $1 trilhão em gastos públicos, e emendando o gesto clássico, né, do Elon Musk, que foi... até hoje. A turma achou que foi... Pronto, o cara fez a saudação. Descobrimos. Descobrimos. Já sabemos que agora o Elon Musk, em rede mundial, né, é aquele troço lá. É aquele troço. Então, a sua opinião com o Elon Musk dentro do time e também o gestinho clássico. Para segurar a audiência, eu vou falar do gesto daqui a pouco. Isso. Vamos começar com o departamento de gestão. Trump, quando ele assumiu a primeira vez, ele falou: para qualquer ordem executiva que vocês quiserem, ou seja, quer fazer qualquer coisa com o governo, eu quero que vocês apaguem duas ou três, agora eu não lembro como é que era. Ele conseguiu fazer isso, eu acho que foi o grande trunfo do governo dele, que foi fazer isso de uma maneira bastante eficiente. Agora, ele está criando uma coisa que é parecida com o Ministério da Desburocratização que existia no regime militar, no finalzinho do regime militar, que era do Hélio Beltrão. Hélio Beltrão pai, né? Não filho. Que era um ministério com 7 pessoas empregadas e 4 delas ficavam só recebendo cartas com elogios, né? O trabalho delas era ficar recebendo cartas, ela falava: parabéns pelo que vocês estão fazendo. No sentido de organização, é interessante o que o Trump faz pegando essa ideia do empreendedorismo americano e sua eficiência, presteza, sei lá, todos os aspectos que nós temos a elogiar nisso. O Musk, por exemplo, ele fala, né, que ele vai a cada uma das empresas dele, ele tem 4 ou 5 empresas agora, não, até me perdi aqui na conta. Ele vai uma vez por semana, resolve um problema e vai embora. Visita, conversa o que precisa, fala assim: qual que é o problema principal que vocês estão enfrentando aqui? O problema é tal, então vamos sentar e resolver o problema. Resolvido, pronto, tchau, benção, se precisar de mim, não me enche o saco. Se precisar de mim, conversa com outra pessoa. Esse modelo é o oposto ao modelo estatal. E apesar de nós termos uma visão assim, o Estado americano é contrário do Estado brasileiro, porque ele não é inchado, porque ele é eficiente, etc, etc. Em primeiro lugar, que isso não é verdade. Segundo lugar, quando você fala de Washington, é inchado, é uma complicação, uma burocracia sem fim, etc, etc. Eu acho que o Musk adaptar um pouco deste modelo pode realmente gerar uma coisa muito grande, né? O Vivek Ramaswamy lá, que... O Vivek é o da biofarmacêutica, né? Exato. Que era para trabalhar junto com o Musk. Primeira coisa, o Trump assumiu e ele caiu fora. Logo naquele momento. Tá todo mundo discutindo o que pode ter gerado isso. Não sei, especulações não são o meu forte, porém, eu vou dizer que eu não gostava da ideia do Vivek ali. Porque o Vivek é um homem do mercado financeiro também, um cara que ele sabe trabalhar com o mercado financeiro. A gente falou muito da cultura woke. Tem uma outra coisa que a gente precisa comentar muito fortemente, que eu acho que isso também é muito forte no Brasil, é a cultura ESG. Nossa senhora! Eu não vou dizer que inferno, porque eu tenho muitos amigos que trabalham com isso, né? Inclusive já tive, sei lá, um dos meus melhores amigos, ele tem uma revista sobre isso. Então, assim, só por uma questão diplomática. Porém, a cultura do ESG é inferno na Terra. Ou seja, para quem não sabe, né, Environmental Social Governance, né? Ou seja, toda empresa precisa ter um departamentozinho lá, que é para falar assim, olha, o que você está fazendo pelo meio ambiente, pelo social, sabe? E pelas identidades. Aí eu cansei de ir em reunião em não sei quantas empresas. Ou, sei lá, conversar com pessoas que... a quantidade de gente que trabalha com ESG, a quantidade de amigos meus que trabalham com ESG, assim, foi um negócio que eu fiquei impressionado. Você chegava, era uma empresa de jornalismo ou uma empresa de, sei lá, uma coisa completamente nada a ver, né? Você chega lá numa siderúrgica, aí tava falando, quantas mulheres estão em posição de liderança aqui na empresa? Quantos trans você contratou? Qual o percentual de homossexuais aqui? E aí começa a ter, assim, uma coisa meio paranoica, assim, sabe? Tipo, mas será que é mesmo?
Só para ter uma ideia do que significa isso, eu vou colocar aqui num termo, numa historinha. Uma amiga minha trabalhava numa agência de notícias. Belo dia ela começa aquele negócio, né? Olha, não tá indo bem, né? Vamos cortar aqui. E ela querendo segurar os funcionários dela, a qualquer custo. Ela chamou o chefe lá dela, o superior lá dela, falou assim, olha, você tá querendo que eu demita? Eu quero ver quem é que realmente merece ser demitido, porque eu não quero demitir ninguém. Vamos lá procurar, tipo, não sei mais o que, não sei mais o que. Quem que é esse nome aqui? Eu não sei quem que é esse cara. O cara falou assim, olha, esse cara aí... Ela falou assim, meu, o cara tem um salário lá, 20 mil reais. O que esse cara faz? Porque assim, se ele tem um salário tão grande, ele deveria se reportar a mim, eu devia estar trabalhando na minha sala o tempo todo. O cara falou assim, ó, esse cara aí, sabe o que é? Ele é um trans. E nós o contratamos para bater a cota do ESG, porque se você não bate a cota do ESG, você não entra nas Ibovespa da vida. Por isso que eu falei do mercado financeiro, né? Você não consegue lá abrir seu capital, receber investimento. IPO, abrir IPO, receber investimento de sei lá onde. Você precisa bater a cotinha do ESG. E a cotinha do ESG exige um trans em posição de liderança. Ela fala assim, tá, mas o que esse cara faz? Aí o chefe dela fala assim, ó, quase falei o nome dela, né? Vem aqui pro cantinho. Esse cara aqui não aparece. A gente paga o salário dele para bater a cota do ESG. Assim, ele veio no dia, foi contratado. O resto, assim, ó, você pensa, eu tô pagando 20 pau pro cara pra eu receber investimento lá fora de não sei quanto. Entendeu? Ela ficou brava pra cara, falou assim, olha, eu quero demitir esse cara. Aí o cara falou assim, tá, então você vai fazer o seguinte, você demite este cara e contrate outro trans. Aí ela entendeu o recado e falou assim, tá bom, deixa o cara aí e vou ter que demitir uma pessoa que trabalhe. Então, assim, isso é o ESG. O Vivek, agora, fecha parênteses, tá? O Vivek, ele tinha uma ideia que eu espero que ele leve pra frente, que pra mim é muito mais importante do que ele entrar no departamento de eficiência governamental junto com o Musk, de criar um fundo de investimento, também outro bilionário, né? Sim. Um fundo de investimento anti-ESG. Ou seja, não é que a gente não mexeu no vespeiro de Wall Street, mas ele quer fazer uma coisa paralela. Ou seja, você quer ter uma empresa sem encheção de saco, quer, por exemplo, receber... Ele vai abrir uma concorrência ali. Um aporte de capitais, de fundos, sem precisar ficar falando assim, olha, mas a minha propaganda tem beijo gay, a minha propaganda tem funk carioca, o meu staff ele é composto por 50%. Não tem mais isso. Eu acho, de verdade, que se ele fizer isso, ele vai ser muito mais eficiente para o governo do que estar dentro do governo fazendo esse fundo fazendo esse papel de cuidar da eficiência governamental. Faz sentido. Faz.